Pai do Senhor, amados irmãos, então mais um dia na presença do Senhor, onde a gente viemos fazer mais um vídeo para a edificação da igreja, dos amados irmãos que vão ouvir essa palavra, essa mensagem. E Deus me trouxe nesta manhã para trazer um assunto muito relevante, muito bom para você que está iniciando aí seu chamado, você que está iniciando aí na obra do Senhor, você que hoje se encontra novo convertido, ou você que ainda já é crente, mas ainda não teve a ligação, ainda não teve o devido conhecimento do que é o chamado. Então eu vim falar exclusivamente do chamado. Existem dois tipos de chamado. Existe um chamado de Deus e existe o chamado religioso, o chamado dos homens. E eu quero trazer esse assunto, eu creio que é muito importante. Quem vai ouvir aí essa mensagem, já espero que esteja tudo bem com os amados irmãos. E seguindo em frente, que Deus ele vai te ajudar e vai cumprir com a sua palavra em vossas vidas, na sua vida, em nome de Jesus. A vida de cada um dos amados irmãos. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, meus amados irmãos, eu queria deixar aqui um versículo da parte do Senhor, que se encontra no livro de Reis. A gente vai falar sobre chamado, e eu vou falar sobre o chamado de Elias, foi para onde Deus falou no meu coração. E é um chamado muito forte, a gente vamos ver, eu creio que é do conhecimento de alguns dos irmãos, mas é muito conhecido esse texto, eu creio que é muito conhecido por cada um de vocês que vai ouvir essa palavra. Que diz assim a palavra do Senhor, está em 1 Reis, capítulo 17, que fala sobre o chamado de Elias, que diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só um versículo só. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste anos, segundo a minha palavra. Amém, amados irmãos? Vou ler só o versículo 2. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Então, meus amados irmãos, o primeiro versículo a gente vai ver um chamado de um homem, um chamado de Deus na vida de um homem, mais correto assim a palavra a dizer. E a gente vai ver Elias como um homem de Deus, a gente vai ver Elias como um homem que estava ali diante da face do Senhor, e estava pronto e preparado para um chamado. Porque Deus, primeiro ponto, Deus ele não vai colocar ninguém sem estar preparado. Aí você vai dizer, mas irmão, como eu vou saber que eu estou preparado para a obra? Para a obra do Senhor? Deus vai testificar em seu coração. Deus vai arrumar jeitos e forma para que você venha entender qual é o chamado de Deus na sua vida. E Deus vai dar instruções, e Deus vai dar caminhos para que você vai entender qual é o propósito de Deus em sua vida. Porque quando Deus chama uma pessoa, ele se responsabiliza. Estou falando no primeiro ponto. Depois eu vou entrar no segundo ponto, que é o chamado religioso. Vou falar primeiramente do chamado de Deus. Quando Deus chama um homem, quando Deus traz um homem à sua presença, Deus ele tende a promover algo. Deus ele manifesta em algo. Deus se manifesta em alguma coisa que está acontecendo. E nesse termo aqui de Elias, a Jezabel e o Acabe, que era rei de Israel, eles tinham acabado de se casar, e Acabe mais Jezabel, eles tinham feito uma coisa terrível aos olhos de Deus. Ele matou os profetas do Senhor, mandou matar todos os profetas de Deus que havia na casa do Senhor. Então, essas pessoas, ele matou, então isso soou, lógico, soou muito ruim, né, aos olhos de Deus. Então Deus levantou Elias,
Aí, né, Deus levantou Elias para profetizar que não haveria água, que não haveria nem orvalho, segundo a palavra de Elias. E ele diz assim, segundo cuja face estou. Olha, meu irmão, como é profundo. Ele profetizou ali, irmão, e a Bíblia diz que não choveu naquela cidade, naquele lugar, naquelas bandas ali, durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, irmão. Não choveu em Israel, naquele lugar. Não choveu de jeito nenhum. Então, a palavra de Deus, ela se cumpriu. Primeiro, segundo, já falei, segundo ponto. A palavra de Deus, ela se cumpre. Quando você tem um chamado, quando as pessoas começam a profetizar em sua vida, que você vai louvar, que você vai levar a palavra, que você vai tomar conta de jovem, de mocidade, de igreja, tomar conta de ciclo de oração, porque tem vários chamados. E para isso tudo Deus mostra pessoas, Deus dá o entendimento às pessoas, traz em revelação, em profecias, em sonhos. Então, esse contexto, a gente vai ver que Elias tinha um grande chamado na vida dele. Então Deus cumpriu com o chamado que Deus tinha feito a Elias. Então, para você que está aí desse outro lado, se Deus prometeu que vai fazer em sua vida, que Deus prometeu que vai levar você para um canto, se Deus prometeu que vai botar você em uma cadeira, se Deus prometeu que vai botar você em um conjunto, descanse seu coração. Só descanse seu coração. Irmão, mas profetizaram isso há 10 anos, profetizaram isso há 15 anos, há 20 anos. Irmão, o tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus é o tempo que Ele traz as coisas certas, no momento certo para a sua vida. Porque o nosso tempo, a gente acha que a gente está preparado. Muitas das vezes a gente não está preparado para um tal chamado na nossa vida. Então Deus, ele tem a forma de trabalhar com a vida de cada um. E Ele vai trabalhar na sua vida e quando chegar o momento certo, Ele vai lhe colocar aonde Ele lhe prometeu para com a sua vida. Amém? Porque assim, a gente acha que tudo que acontece na nossa vida não foi por acaso. Não, irmão, é um propósito de Deus na nossa vida. Deus começa a colocar pessoas, Deus começa a colocar situações, como aqui na de Elias, que Deus viu que aquele momento ali era o momento em que Deus ia levantar Elias como profeta naquele lugar. Então Deus levantou aquele profeta naquele lugar. Então, irmão, a gente vai ver aqui o terceiro ponto, é a questão de cuidado. Deus, quando Ele chama alguém, Deus, quando Ele chama uma pessoa, Ele se responsabiliza, a profecia se cumpre, aleluia, Ele dá autoridade, então, e Ele vai cuidar de você, dependentemente do que for o seu chamado, Ele vai cuidar. Se for para dar força, Ele vai dar. Se for para dar recurso, Ele vai dar. Se for para abrir portas, Ele vai abrir. Se for para fechar a porta também, meu irmão, porque Ele é o Deus que fecha a porta também. Então, Deus vai proporcionar um momento, um tempo, um lugar para que o seu chamado seja concluído na sua vida. Então, aí a gente já falou de 3, né? De 3 coisas que Deus faz e são os sinais para que o chamado, a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Então, quando a gente vê Elias descendo ao Querite, a gente vai ver um Deus todo-poderoso liberando uma palavra para com Elias e dizendo: e veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Então, irmão, Deus profetizou, Deus profetizou através da boca de Elias, e Elias profetizou ali, e Deus deu uma ordem a Elias para que Elias fosse se esconder, porque com certeza aquele povo, aquele lugar ia ficar abalado, porque não ia ter chuva, não ia ter chuva naquele momento, e Deus mandou eles fugir para lá, porque ia haver uma perseguição, haverá perseguições. Toda vez que quando você for levantado para uma obra, toda vez que você for levantado para fazer algo na obra do Senhor, haverá perseguições, haverá discussões, haverá disse-me-disse.
que você não é capaz, que você não tem condição, que você não é uma pessoa preparada para tal cargo, mas quem lhe chamou é fiel para cumprir. Quem te chamou é fiel para cumprir com a palavra dele. Não se preocupe não, irmão. Mas irmão, mas agora eu não tenho a eloquência de falar tanto da palavra do Senhor como Cicrano, como fulano tem. Irmão, eu não sei cantar como aquela voz aguda como Cicrano tem. Irmão, cante e pregue do seu jeito. Não queira imitar alguém, não queira fazer como muitas pessoas fazem aí e quer imitar as pessoas. Não, irmão, faça a sua parte. Faça o que você dê o seu melhor a Deus. Dê o seu melhor ao Senhor. Então, meus amados irmãos, quando você está disponível para agradar a Deus, com certeza Deus vai abrir cada vez mais caminhos e o seu chamado será concretizado na sua vida. E o chamado religioso é aquele chamado que o homem traz, que o homem quer colocar de todo jeito e nunca dá certo, irmão. E nunca dá certo. Eu já fui para algumas igrejas que a gente vai ver um dirigente, um pastor, e a gente enxerga logo de primeira que aquilo ali não é um pastor, não tem um chamado para ser pastor. Ele não tem um chamado, irmão, a busca, porque existe o chamado de pastor, de cuidar de ovelhas. E existe aquelas pessoas que estão ali para auxiliar o pastor. Existem essas duas diferenças. Então, a gente tem como aliar. Se você tiver em espírito, você vai alinhar isso. Você vai ver que essas questões aí para a nossa vida, porque às vezes a gente olha, eita, o irmão fulano, o irmão Cicrano está ali na direção do culto, tal, mas ele não tem o chamado de ser pastor. Ele é apenas um auxiliar, uma pessoa que está auxiliando ali o pastor. O chamado dele é para auxiliar, irmão. Então, mas como o homem vê diferente de Deus, ele coloca essas pessoas, começa a colocar, e a igreja não prospera. A igreja não vai para frente. Quantas igrejas você não vê aí, irmão? Irmão, não é porque a igreja está cheia que a igreja prospera, não, irmão. Não, ao contrário disso. Ao contrário, porque toda vez que Jesus estava no templo, o templo se enchia, irmão. Mas toda vez as pessoas tentavam matar Jesus. Toda vez as pessoas tentaram jogar pedra em Jesus. Toda vez as pessoas tentaram prender Jesus. Toda vez as pessoas tentaram envergonhar a Jesus. Então, irmão, não é por conta da quantidade de gente que vai dizer que aquela igreja é uma igreja que está prosperando espiritualmente. Não, irmão, ao contrário disso. Quando a igreja quando ela prospera espiritualmente, irmão, poucas pessoas vão estar do lado. Poucas pessoas vão estar do seu lado, que você que vai ouvir essa palavra, se é um dirigente, se é um pastor, se está aí começando aí como dirigente na igreja, poucas pessoas vão estar perto de você. Por quê? Porque você está levando o que é certo, você está levando o que é correto. Se lembra dos 70 discípulos que Jesus deu um discurso e ali eles foram embora, irmão? Então, essas pessoas que, quando a igreja está cheia demais, a igreja está lotada, aí você diz, não, é a presença do Senhor que está atraindo aquelas pessoas. Irmão, igreja cheia demais não quer dizer que Deus está operando coisas ali não, irmão. Porque a gente vai ver, muitas das vezes, que Deus operou milagre, Jesus operou milagre, irmão, só ele é a pessoa. Muitas das vezes, Jesus chegou no tanque de Siloé e estava aquele homem deitado há 38 anos, deficiente, em cima de uma cama. A Bíblia diz que tinha muita gente perto dele, irmão? Não. A Bíblia diz que estava ele e aquele homem ali, chegou diante daquele homem, perguntou se ele queria ser curado. Ele disse que queria, então Jesus disse, então, toma sua cama e anda. Então, irmão, quando a gente vê pessoas sendo colocadas sem a direção de Deus, porque isso aí é o chamado religioso. O chamado nas pessoas escolhem, muitas das vezes pela aparência, muitas das vezes porque tem condições financeiras, não pelo chamado espiritual, um chamado de Deus, como foi o de Elias, um chamado onde Deus prosperou e a palavra de Deus se cumpriu ali naquele lugar, e não choveu não, irmão, nem caiu orvalho, nem choveu durante 3 anos e 6 meses. Então, amados irmãos, é fácil identificar? É fácil identificar. Você vê que a igreja não tem muitas coisas, é uma discussão, porque muitas das vezes quando a igreja uma igreja que está enchendo de gente, tem muito problema, muita coisa, você se identifica logo essa igreja. Então, se você está dentro de uma igreja dessa, peça a Deus para que Deus venha trabalhar no coração dos dirigentes. Não vá sair não. Não vá atrás de procurar sair para ir para outra igreja não. Vá orar ao Senhor, escute, vá orar ao Senhor e peça a Ele para que Ele toque no coração dos dirigentes, do pastor, para que ele venha ver e abrir os olhos
para que venham olhar o que é que está funcionando e o que não funciona dentro da igreja. Por quê? Jesus é a cabeça da igreja, irmão. E nós somos membro. Nós somos membro, porque sem Jesus nós não somos nada. Então, meus amados irmãos, essa palavra que eu trago para os amados irmãos, essa palavra abençoada, desde já agradeço por essa oportunidade de ter você aí para ouvir essa mensagem abençoada da parte do Senhor. E se Deus permitir, estaremos de novo trazendo mais uma palavra, mais um conteúdo da palavra do Senhor para edificação da igreja. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Não só você, mas com a sua família. É isso que já te digo nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.